Olá, pessoal! Mais um programa de uma jornalista marcial. Hoje eu vou falar de um tema que eu venho pensando esses dias, né? Eu venho trazendo alguns temas de situações, né, que acontecem comigo, de reflexões, até angústias e coisas que eu vivi, que eu vivo, né, nas artes marciais e que eu venho trazendo aqui pro canal, né? É uma coisa muito difícil para mim, né, nos dojos, no convívio dos dojos e com os senseis especialmente, é, me deparar com as contradições, tá? Eu acho que a parte mais difícil para mim no convívio, né, no dojo e com os senseis, em especial com os senseis, é quando eu percebo que existe uma contradição e quando eu percebo que existe uma oposição do que eu vejo de ação nos senseis de Aikido e em contraponto com a filosofia do Aikido, tá? Eu realmente tenho uma certa dificuldade para lidar com isso, né? Porque como eu estudo o Aikido, eu tenho uma apreensão pessoal sobre o Aikido, né? Porque eu estudo e eu faço uma leitura minha do Aikido, né? Então, na minha vivência nos dojos de Aikido, eu sempre tive muita dificuldade, de lidar com o fato de eu ver senseis de Aikido tendo atitudes que vão contra a filosofia do Aikido e vão contra o que a filosofia do Aikido prega. Esse sempre foi um problema para mim. Sempre foi uma questão difícil de eu lidar nos dojos, tá? E é claro que tudo isso, além de eu ver, de eu ter visto muitos comportamentos em senseis de Aikido que vão totalmente contra a filosofia do Aikido e o que o Aikido prega, eu via também o machismo junto com tudo isso, né? Então isso me deixava muito incomodada, tá? Muito incomodada de ficar nos dojos, e isso também acabava maculando um pouco a credibilidade que eu tinha nesse sensei de Aikido, tá? Isso ia reduzindo a credibilidade que eu tinha neles. Então, gente, eu tô falando, né, que existem alguns dilemas, né? Quem estuda arte, muitas vezes, vai ter dificuldades de lidar com alguns dilemas, né? Algumas coisas com as quais você vai se deparar em dojos de artes marciais. E eu realmente tenho muita dificuldade porque eu percebo que os senseis de Aikido, eles são muito despreparados, né, para a arte Aikido. Eles realmente não conseguiram captar a arte, né? Isso é na maioria dos senseis. A maioria dos senseis de Aikido, eu percebi isso, né? O machismo mesmo é algo inaceitável, né, num sensei de Aikido, num praticante de Aikido. O machismo é inaceitável, né? A filosofia do Aikido não aceita o machismo, né? Então, já são elementos que é difícil você lidar. E todos os senseis que eu tive e os senseis que eu conheço são machistas, né? Talvez em maior ou menor grau, mas eles são. Eu não conheço nenhum sensei que não seja machista, é Shihan, é tudo, né? Então, são pessoas que não poderiam ser machistas, né? Por uma trajetória que eles já têm no Aikido, por eles serem senseis, por eles terem o conhecimento que você subentende que eles tenham. Então é inaceitável. Então essa é a grande dificuldade. Quando você estuda arte, quando você tem um conhecimento um pouquinho a mais do que a maioria, né? Você vai ter que lidar com determinadas coisas que vão ser difíceis você engolir, tá? Então isso vai acumulando, né? Isso vai se acumulando. Então você vê o sensei fazer uma coisa ali, né? O sensei de Aikido faz uma coisa ali, aqui. Então isso tudo vai se somando. Tem uma hora que você realmente fala, não dá, né? Não dá. Ele domina só a técnica, né? Eu tô aqui só pela técnica, mas tem coisas que você não aguenta, tá? Uma das coisas é o seguinte, o sensei dizia, e isso é uma coisa que todo Aikidoka sabe, é o básico do Aikido. O sensei falava que o Aikido é para todos, homens, mulheres, crianças, pessoas de idade, né? Negros, brancos, vermelhos, todos, tá?
independente da sua opinião política, sua visão religiosa, né? Então, o que acontece? Um sensei jamais poderia tirar uma aluna de um dojo, né? Independente dela ter uma visão feminista, ser contra o machismo, porque é para todos, é para todos. Então, o sensei que tira uma aluna de um dojo, ele já não tá fazendo Aikido, né? Ele não tá fazendo Aikido, entendeu? Ele não entendeu a lição básica do Aikido. E eu já li algumas coisas em livros de Aikido que eu questiono, inclusive de um cara aí conhecido, que todo mundo conhece do Aikido, ele praticamente monopolizou, né, a literatura do Aikido. Inclusive eu já discuti com ele, é o tubarão do Aikido. Ele escreve umas coisas que o sensei pode, como é que é? Parece que tem uma parte que ele fala que o sensei pode não aceitar um aluno. Isso não é, ele não pode, pela filosofia do Aikido, não pode. O Aikido é para todos, e o sensei queria que todos praticassem o Aikido, tá? Então é inaceitável um sensei não aceitar uma aluna ou tirar uma aluna, seja por qualquer motivo que for, não existe motivo, tá? Né? Então são coisas assim. Então eu realmente evitava, eu sempre evitei ter muito contato com senseis de Aikido, eu sempre evitei conversar com senseis de Aikido, porque eu tinha certeza absoluta de que eu ouviria coisas que me incomodariam e que iriam contra a filosofia do Aikido. De fato, todas as vezes que eu conversei um pouquinho mais com o sensei de Aikido, deu problema. Deu problema porque eu começo a perceber que ele está muito longe da filosofia do Aikido. Porque é o seguinte, o sensei de Aikido, o que acontece? Ele tem um dojo, né? Então é claro, ele vira um empresário, tá? Ele tem que ter alunos. E muitas coisas do mundo comercial não batem com a filosofia do Aikido, são contra a filosofia do Aikido, né? Então ele faz uma escolha, né? Ele faz uma escolha, né? Então você vai ver, eu vi em todos os dojos de Aikido em que eu estive, eu vi contradições, coisas que iam totalmente contra a filosofia do Aikido. E eu via posturas em senseis de Aikido que iam totalmente contra a filosofia do Aikido, que são coisas que ele deveria saber, né? Então, isso foi me fazendo perceber que ele não sabe o Aikido, né? Coisas básicas, né? Outro dia me chamou um pouco a atenção um sensei de Aikido, que eu conheço, inclusive, até tenho uma visão boa dele, tá? Esse sensei de Aikido. Eu falava, né, das minhas publicações, né? Que eu sou crítica, faço críticas ao sensei de Aikido, faço mesmo, tá? Quando é pra elogiar, eu elogio, mas quando é pra criticar, eu critico. Tá? Eu critico sim a postura de muitos senseis de Aikido e tenho fundamentos para isso, tá? E eu falava para ele, aí ele virou para mim e falou o seguinte, ele falou, olha, essas coisas que você escreve, a maioria das pessoas não se importam, né? Aí eu respondi para ele, pois é por isso que os dojos de vocês não têm quase mulheres, porque vocês não se importam com o que eu falo. Enquanto vocês continuarem não se importando com o que eu falo, o dojo de vocês vai ficar sem mulheres e outra. Provavelmente vai ficar vazio, tá? Porque o Aikido é que tá perdendo, né? Com a postura de vocês, essa negação de ver as coisas que vocês são, né? As críticas que são feitas a vocês. Essa negação de vocês é que está espantando as pessoas do Aikido e que faz com que as pessoas saiam do Aikido. É esse problema. O problema dos senseis é o seguinte, eles se acham perfeitos, eles se acham maravilhosos, eles não se acham machistas, eles não conseguem olhar para eles mesmos, né? Falta autoconhecimento aos senseis de Aikido. A maioria dos senseis de Aikido falta conhecimento, falta um espelho para eles se olharem. Tá? Então é isso que me impressiona, os caras são 7º dan, não sei quantos dans, mas eles não conseguem o básico, que é se ver, né? Eles teriam que voltar para a faixa branca, né? Realmente voltar, né? Ser humilde e voltar para a faixa branca. Então eu realmente evito de conversar com o sensei de Aikido, porque eu sei que eu vou me incomodar, eu vou ouvir, e assim, não é só sensei, são os praticantes. Estou falando do sensei porque o sensei de Aikido, ele é o cabeça do dojo, tá? Ele é o cabeça, todo mundo imita ele. No Aikido é todo mundo fantoche do sensei, tá? É verdade, eles são manipulados, né? Eles são fracos, né? Uma pessoa do Aikido geralmente é muito fraca, né? Eles não têm uma opinião, né? Eles não têm uma visão, eles são
orquestrados pelo sensei de Aikido, tá? Então fica uma coisa complicada, né? Sendo que o Aikido, ele é autonomia. Aliás, o meu último diálogo com um desses senseis de Aikido, em que eu fiquei fiquei muitos anos no dojo desse senhor, desse sensei de Aikido, que me desculpe, mas ele não sabe nada de Aikido, só técnica mesmo, né? E eu falei para ele, porque ele estava querendo me censurar meu trabalho, criticando meu trabalho e criticando as minhas opiniões, o que é mais grave. Como é que um sensei de Aikido pode criticar o outro, sendo que o Aikido ensina as pessoas a respeitarem as diferenças e o pensamento diferente? Como é que pode um sensei de Aikido criticar alguém que pense diferente dele? Já começa daí. Você vê que ele não entendeu nada, né? Então ele estava criticando minhas opiniões, o meu programa. Ele tem direito, mas ele tem que respeitar quem pensa diferente dele. Então o que ele decidiu? Ele decidiu me tirar. Ele fez o oposto do que o Aikido prega, porque o Aikido, ele prega o convívio com o diferente, a adição, né? Nunca a subtração, né? O Aikido, ele prega a adição, né? Você dialogar com o diferente, né? Você conviver com o diferente. Então, um sensei que tira alguém que pensa diferente dele, ele não entendeu absolutamente nada do Aikido. Nada. E de fato, quando eu falei para ele isso, eu falei, olha, o senhor não entendeu nada do Aikido. Porque o Aikido, eu estava falando com um sensei que tem 7º Dan, tá? 7º Dan, eu estava dialogando com o sensei do 7º Dan de Aikido. Né? Então, pra vocês entenderem como é que é complicado. Eu virei para ele e falei, eu sei que o senhor não concorda com as minhas opiniões, com o meu trabalho, mas o Aikido ensina a gente a conviver com o diferente. É isso que nós fazemos no dojo quando nós estamos treinando. Né? Se o senhor não aprendeu isso, o senhor não aprendeu nada do Aikido. O senhor é 7º Dan e o senhor não aprendeu nada do Aikido. Sabe o que ele respondeu para mim? Que ele escreveu para mim? Ele falou, você sabe mais que eu sobre o Aikido. Ele falou isso para mim. Ele escreveu isso. Ele falou, você sabe mais que eu sobre Aikido. Você tem razão. Porque eu tentei o diálogo com ele. Eu fiz o que o Aikido ensina. Ele não fez o que o Aikido ensinou. Né? Em 40 anos, ensinou para ele. Ele não fez, ele não conseguiu fazer. Eu fiz em 5 anos que eu estou no Aikido. Então, gente, é isso que eu quero dizer para vocês, que o tempo, ele é muito relativo, né? Tempo, graduações, às vezes você lê, estuda, absorve a arte de coração, você aprende muito mais que uma pessoa que está no 7º Dan, 40 anos de Aikido, ele não aprendeu nada, né? Ele não aprendeu nada, né? Então, é isso. Então a gente vai ter que lidar quando você estuda uma arte, quando você não estuda, tudo bem, tá? Tudo passa, você é muito facilmente manipulado pelos senseis, pelas pessoas, só que quando você estuda arte, você tem uma apreensão da arte, você vai ter dificuldade de lidar com as contradições que você vai ver no seu sensei. Você vai ver contradições nele, você vai ver que ele muitas vezes vai contra a arte, né? Você vai ter que aprender a ver se você aguenta ficar ali ou não. Né? Eu não aguentei ficar nos dojos em que eu estava, porque eu vi coisas muito graves, que iam muito contra a arte marcial Aikido, né? Não dava para ficar, né? Eu via porque eu estudava Aikido, porque eu estudo Aikido, né? Então, isso te torna diferente. Você é uma praticante diferente, né? No meio de um monte de gente. Então é isso, gente. Reflitam e eu espero que, né, essa minha história sirva, né, para alguma coisa. Até, gente, até a próxima.